sempre gostei das culturas nativas e tal. E nos meus estudos, nas minhas vivências, buscando os conhecimentos ali da Centro-América e tal, me deparei com algumas figuras, com alguns deuses astecas. E assim, inconscientemente, quando eu vi, ela foi se aproximando. E como que foi se aproximar? Começou por um processo de uma resignificação com a morte, de fato. Foi o primeiro ponto. Tipo assim, ela chegou para mim e falou, eu estava num dia assim, refletindo e pintando, assim, eu trabalho com artes plásticas também. Falei, poxa, queria, sei lá, fazer algo que representasse esse momento. E aí eu senti uma energia chegar e falou assim, olha, você precisa resignificar teu olhar, porque senão você não vai conseguir avançar. Você lidar com a espiritualidade, você tem que ter realmente uma visão em relação à morte diferenciada, vamos dizer assim, das pessoas que não se aprofundam tanto nesse tema. Sim, né? Sim. Isso acho que em todas as vertentes espirituais. É inevitável. Porque a gente vive com a ideia de que é muito bonito quando a gente fala da morte, mas é muito dolorido passar também. Por maior compreensão que você tenha... Uma coisa é você falar, né? Outra é sentir, porque temos o apego, né? Sim. Total, o amor, né? O luto é uma fase difícil. E por mais preparo que você tenha, não adianta. É parte da natureza. Parte da natureza. E aí eu falei, tá bom, eu quero entender isso. Então quero entender quem é você. E aí foi onde eu percebi uma figura assim, que no primeiro momento parecia assustadora, mas que o que ela emanava era algo muito acolhedor. Eu acho que teorizando esse momento da morte, talvez como se fosse um beijo mesmo, assim. Caraca. Aquela tranquilidade, aquela calmaria de que talvez a dor do corpo, a dor da mente, isso já não importa mais. E eu comecei a criar uma imagem para ela. Então eu sempre tive a minha conexão com a espiritualidade, com os deuses, ela sempre partiu de um lugar de poder oferecer aquilo que eu sei fazer de melhor como um ato de devoção, como um ato de oferenda, como um ato de entrega ali. E criei uma imagem dela, e aí eu falei, putz, cara, o que você tá trazendo aí pra minha vida? E falei, tá, tô aberto para essa jornada. E nisso as coisas começaram a pipocar, a bombardeios de informação. Então eu comecei a trocar ideias com muitos amigos que eu tenho no México, tentando entender um pouco da conexão, para tentar entender o que estava acontecendo por aqui, porque Santa Morte também foi ganhando um advento, né? Ela foi ficando mais popular, foi ficando um pouco mais famosa ali. E quando eu percebi, ela já estava na minha vida ali e eu me relacionando com aquilo. E o que é Santa Muerte, né? O que ela simboliza? Essa pergunta é uma pergunta muito interessante e que a gente pode desdobrar em muitas formas. Primeiro, acho que a gente precisa olhar um pouco para essas raízes folclóricas ameríndias. Não tem como a gente não olhar para isso, porque essa figura, né, que se popularizou de Santa Morte, de uma figura cadavérica, que carrega ali um manto e que está com uma foice, com uma ampulheta e tal, ela tem sim influências ali europeias e do imaginário também do ceifador e de como a morte se manifestava ali na Europa. Só que quando a gente olha para toda a cultura, né, mesoamericana, a gente não pode ignorar todo o fator étnico e cultural por trás que a gente tem ali. E nós temos sim uma raiz também asteca dessa potência da morte, né? Então, dentro dos panteões, dentro do panteão de deuses, nós vamos ter ali um casal sagrado, que é um casal, um senhor e uma senhora do submundo, que é chamado de Mictlan. E nós temos Mictecacihuatl, que é essa deusa da morte, essa senhora da morte, e Mictantecutli, que é esse senhor da morte, né? Então a gente vai vendo algumas similaridades, porque essas imagens mais ancestrais de Mictecacihuatl, ela é retratada como uma mulher com um aspecto cadavérico, com uma saia de cobras e com uma cabeça ornada com uma coroa. Então a gente vê algo muito similar ao imaginário que já foi se construindo depois ali nesse advento da Santa Morte. Então nós temos raízes, sim, ameríndias, e nós também vamos ter influência ali europeia nessa construção desse imaginário popular dessa figura. O que é interessante a gente observar? Tem muitas vertentes de trabalho com Santa Morte, tem muitos olhares de trabalho com Santa Morte. A visão e a forma com que eu trabalho com ela vem muito dessa parte folclórica mexicana, dessa relação do povo com a fé, com a devoção, e de uma forma de sobrevivência dos cultos ancestrais se adaptando à contemporaneidade. Porque
porque seria hipócrita a gente dizer que nós continuamos fazendo rituais ancestrais na nossa realidade. Tudo é uma adaptação, uma reconstrução em alguns casos, e eu acho que a parte mais interessante da gnose desses deuses, né? Como eles se adaptam. Né? Não gosto muito desse contexto de evolução, mas muito mais um contexto de evolução cognitiva da nossa relação com essas potências. Elas vão ganhando novas formas, elas vão ganhando novas facetas. E a gente observa que em vários lugares do mundo, né, vai ter culto à deusa da morte e o deus da morte também. Sim. Na mitologia grega tem Perséfone e Hades. Temos também na mitologia nórdica Hela também, que Sim. são divindades correspondentes à morte, né, ou ao mundo inferior. E como que seria a manifestação dessa deusa? Existe algum tipo de proteção aos seus escolhidos? Por exemplo, você serve ela te protege de alguma forma do fim dessa jornada? Sim. É interessante a gente observar que assim, quando a gente fala de um culto para a Santa Morte, a gente fala de um culto marginal. É um culto marginalizado, né? Porque a gente fala de uma potência que ela abraça todos aqueles que estão à margem. Uhum. Então é desde o assassino ao policial, do médico, o caráter ali, ou a moral não cabe. Não está em jogo. Não está em jogo, de fato. É bem interessante, bem colocado. Isso já abre um lugar de... A gente fala de uma força que ela está para todos. Então, quando a gente olha essa relação dentro da estrutura de vida e morte, e aí essa reprodução em diferentes culturas, a gente consegue enxergar um padrão que não há vida sem morte, e não há morte sem vida. Não tem como. Sim. Porque são forças que se espelham e se alimentam desse próprio poder numa dança constante ali, né? E quando nós falamos dessa morte, e aí essa é uma visão que a gente tem aqui de uma cultura mais brasileira da relação da morte com a dor, a gente já não vê tanto isso dentro da cultura mexicana, né? Por quê? Essa relação ela está ligada simplesmente com uma passagem. Essa existência é só mais uma parte ali. Existe até festa na morte? Sim. O que a gente tem popular hoje, que é o Dia de los Muertos, ele é um reflexo de rituais ancestrais, de culto aos mortos. Justamente disso, é um dia onde o véu está um pouco mais fino e você pode continuar essa intercomunicação com aqueles que estão para além do véu. Então, quando a gente traz isso para um olhar, é muito comum a gente ter pessoas que vão ter posições e status sociais dos mais elevados, tendo um culto para a Santa Morte, até as pessoas do mais nível marginal que você possa imaginar da sociedade. Elitizado não é? Não é. Apesar de você sempre vai acabar encontrando janelas elitizadas dentro de tudo, na verdade. Sim. Mas ele não é. Ele é um culto do povo.